Então, pessoal, bom dia. Hoje, 26 de dezembro, né? Tá frio aqui hoje, de 2023, 22. Nossa, o ano já tá indo embora. Olha, pessoal, primeiramente, vamos fazer uma oração, né? Agradecer a Deus e por nós estarmos vencendo mais essa existência terrena, né? Uns com poucos problemas, outros com nenhum problema financeiro, outros com a mesa farta, né? Graças a Deus, no Natal, outros com quase nada, outros pedintes na rua. Enfim, comemoramos a passagem, a morte de Jesus de Nazaré, né? E vamos pedir nesse momento para os grandes embaixadores do amor, da medicina e do direito que servem diretamente a Jesus de Nazaré, ou os espíritos, ou os anjos, assim, dependendo de cada religião, porque o meu canal ele é voltado para o espiritismo, mas ninguém precisa ser rigorosamente espírito para ver o meu canal. Eu sou democrático, a gente tem que respeitar todas as religiões, né? E usar a linguagem de cada religião. Cada religião tem uma linguagem de chamar um espírito, por exemplo. Os anjos, os evangélicos chamam de uma forma servos de Deus, né? Os católicos são os anjos, né? Enfim. Cada religião deve respeitar. Mas o nascimento de Jesus é para todas as religiões. E o que eu vou pedir agora vale para todos, quem tem qualquer religião. Que esses anjos, embaixadores, visitem os lares de deficientes, criancinhas deficientes, criancinhas com síndrome de Down, que precisam de uma mãe, de um pai, né? E tem família que não quer, tem família que quer uma criança perfeita. Gente, a síndrome de Down ter uma criança de síndrome de Down em casa é uma dádiva, porque é uma criança hiper, super, o QI elevadíssimo. E poucos sabem disso. A maioria quer uma criança perfeita, moreninha, uma branquinha, sem defeito nos braços, sem faltando um dedinho, sem nada. É muito difícil, né? E ninguém sabe que criar uma criança com síndrome de Down ou com defeito físico, chama-se reencarnações assistidas, né? Por que reencarnações assistidas? Às vezes ela vem sem braço, vem sem perna, porque ela teve que nascer daquela forma. Por quê? Tem muitas explicações, vou dar uma só. Às vezes ela tentou suicidar várias vezes, às vezes vem sem as mãos, às vezes ela tentou se matar várias vezes, e ela teve que nascer sem mãos ou sem braço para não tentar pular do prédio, não tentar botar um revólver na cabeça, enfim. São muitas situações, cada caso é um caso. Mas as pessoas hoje só querem crianças perfeitas, e é difícil, né? Então vamos pedir para os grandes embaixadores de vir visitar esses lares, os manicômios, iluminar os loucos de todos os gêneros, nos hospícios, né? Iluminar os presos, né? Enfim, e pedir para que visitem esses lares, né? E outra coisa, ontem eu estou fazendo a revisão de todos os meus vídeos, são 300 e quase 340 vídeos, e tem muitos com alguns erros de português. E eu estava com o canal fechado para argumentos, críticas, né? Eu não sabia disso, eu não sabia nem como entrar. Eu tive que, porque é muito complicado o YouTube. Eu tive que ir em vários YouTubes aqui no site, mas eu não achava. Ontem eu achei da forma mais simples, sem YouTube nenhum. Não fui na configuração, eu entrei lá, seus comentários estão desativados. Eu ativei os comentários. Então agora vocês podem criticar. Falar que YouTube é maluco, você tá maluco, você fala uma coisa abobrinha aí, pelo amor de Deus, né? Pode falar. Não falamos palavra de baixo calão, porque o YouTube vai bloquear imediatamente, né? Não vou processar, não vou falar nada. Eu estou expondo o meu, porque gente, sou um gafanhoto em termos de saber da espiritualidade maior, né? Então, mas eu gosto, adoro contar histórias infantis, adoro contar os contos de Francisco Cândido Xavier, fui criado dessa doutrina, adoro contar histórias da revista Espírita, que é a precursora da obra de Allan Kardec, enfim.
Então tá aberto o meu canal para críticas, né? Para comentários, né? Pode falar, o cara é doido, esse cara é doido, não tem problema. Não vou, né? Eu vou falar muito obrigado. Você seja ser humilde. Ser humilde, a humildade. Por isso que eu não botei no meu canal perdão, humildade e resignação, né? Enfim, eu mandei embora alguns vídeos por causa de erro de português, muito erro de português. Eu excluí da conversa, né? Eu vou ler hoje um livro, um conto curto, do livro Alvorada Cristã. Olha aqui a situação do livro. Ó. São livros de mais de 30 anos que eu guardo, 40 anos, de conteúdo nosso. É um livro baratinho, você compra em livraria espírita, em qualquer cidade do Brasil. Livro de 10, 12 reais. Ninguém se interessa, não é só pelo Espiritismo. Ninguém se interessa por livros evangélicos, ninguém se interessa pela Bíblia. A gente quer ver esses TikTok da vida, esses coisas, né? Que não vou ter ser crítica, mas não são. Em vez de que eu vou perguntar, será que são saudáveis? Um site como o TikTok, por exemplo, e outros, né? O pessoal quer ver hoje famosos, tudo aconteceu, a separação do famoso. Quando vai ver lá tem 1 milhão, 2 milhões de visualizações. O meu canal é simples, é humilde, tem poucas visualizações. Mas o conteúdo nobre que eu falo é baseado na obra inteira de Allan Kardec, na Bíblia, no nosso Evangelho. Porque o Sermão da Montanha, que está na Bíblia, é o mesmo que é a mesma premissa que nós seguimos. A única palavra que Deus pediu, né, Jesus pediu, amai-nos uns aos outros. Ninguém faz isso, poucos. Além disso, e outras coisas que ele falou, há muita morada, há muita moradas na casa do Senhor. Algumas religiões interpretam de uma forma, não vou criticar. Religião não se critica, nós não abominamos religião nenhuma. Mas é interpretada de uma forma por umas religiões. Pela minha, há muitas moradas na casa do Senhor. São esses 4 trilhões de galáxias que já foi comprovado pelas 2 agências espaciais, russa e americana. Agora, 400 trilhões, imagina quantos bilhões de planetas tem em cada galáxia, né? Então, há vida após a morte, e há planetas mais ou menos evoluídos. Mas isso, cada religião tem uma interpretação e nós devemos respeitar, né? Vamos ao conto. Chama-se Alvorada Cristã, pelo espírito de Neio Lúcio, para quem acredita, né? É claro. E psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu não vou deixar de acreditar num homem que escreveu quase 500 livros e nunca cobrou um centavo de direito autoral. Ele tirava dinheiro do bolso para colocar as cartas que vinham. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura na época, da Fazenda Modelo, né? Em Pedro Leopoldo. Ele não pedia dinheiro para ninguém, não. Ele tirava do bolso. Ele tinha a aposentadoria dele para pagar o selo da postagem. Gente, era centenas de cartas. O Correio, o diretor do Correio, quis uma vez fazer uma doação para eles, se fosse lá pessoalmente, ele não aceitou a cobrança de graça, a postagem de graça, não aceitou. Enfim, eu não vou deixar de acreditar num homem desse. Não vou deixar de acreditar no codificador da doutrina espírita, né, que morreu pobre porque ele era tão bom, ele tinha um armazém, mas ele vendia tanto fiado que não quebrou. Allan Kardec quebrou, morreu pobre. Pode entrar na Wikipédia, vocês vão ver. Enfim, mas cada um é cada um, né? Vamos lá, chama-se O Burro de Carga, o nome do conto. No tempo em que não havia automóveis, em uma cocheira de um famoso palácio real, um burro de carga curtia imensa amargura em vista das pilhérias e remoques, né, das críticas, né, dos companheiros de apartamento, dos colegas ali os outros colegas, os burros, os cavalos famosos, uma cocheira no Palácio Real, de uma cocheira maravilhosa, né?
toda cercada ali, para não entrar frio e tudo, colchoada com feno, né? Enfim. Reparando-lhe o pelo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se dele um famoso cavalo árabe, que se fizera detentor de muitos prêmios, e disse orgulhoso, cavalo árabe, orgulhoso, né? Chegou para ele e falou, esse conto, Neio Lúcio, usava muita metáfora, né? Esse conto é em termos de metáfora. Ele usava muita metáfora para expressar a espiritualidade dele, né? Eu não vou entrar no assunto do espírito dos animais, porque aí já complica. Eu vou ficar aqui até amanhecer o dia. Mas os animais têm espírito também, viu? Complicado o assunto, né? Mesmo para nós espíritas. Mas eu acredito, porque eu nasci nessa doutrina. O famoso cavalo árabe foi lá e... Triste sina que recebeste. Não invejas minha posição nas corridas, ele falou, o cavalo árabe, né? Bonito, escovado. Não inveja invejas minha posição nas corridas? Eu sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pela palavra dos reis. Aí pudera um outro animal, né? Mais chique ainda, mais bonito ainda, né? Todo escovado e tudo. Pudera, exclamou um potro de fina origem inglesa. Um potro, eu tenho que olhar para a câmera, não é para a tela não. É desde que eu abri o canal desse jeito. Pudera, exclamou um potro de fina origem inglesa. Como conseguirá um burro de carga entender o brilho das apostas e o gosto da caça? O infortunado animal recebia o sarcasmo resignadamente, calado, né? Outro soberbo cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto e comentou. E o pau estava quebrando. Estava tudo lenhando o pobre do burro, né? Há 12 anos, quando me ausentei de pastagem vizinha, via-se miserável sofrendo rudemente nas mãos de um bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir, nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para pancada e carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. Nossa, esse cavalo aqui, ó, esse húngaro, tinha até nojo de ficar perto dele, coitado. E o burro tá ali, ó. Cabeça baixa, comendo o feno dele, não comentava nada, né? Humilde demais. Nisto, admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou-se em piedade. Um jumento espanhol, muito fino também, muito escovado, né? Bonito. Lastimo reconhecer neste burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco, inútil. Não sabe viver senão sob pesadas disciplinas, ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. E ele continuou, eu aceito os deveres que me competem sim, até certo ponto, até o justo limite, mas se me constrangem a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência, pinoteio e sou capaz até de matar. Né? Esse conto aqui, gente, vale para ser contado para crianças. É um efeito de cunho moral altíssimo. É um conto que, né, muitas crianças hoje rebeldes deveriam ouvir, né? Mas hoje não existe contadores de histórias mais em escolas. Foi tudo abolido, a didática mudou completamente, né? Se for contar um conto, não precisa usar a temática espírita, não precisa mostrar que a gente... Mas se você for contar um conto desse, os meninos vão ficar lá, olhando as... Eles querem saber de TikTok, de famoso, de oba-oba, né? Enfim, mas isso é outro assunto, não é da minha conta, não é da conta de ninguém, é da conta dos pais que os criam. Voltando ao assunto. O jumento, né, falou, recuse a obediência, pinoteio, sou capaz até de matar. Isso o jumento espanhol. As observações insultuosas não haviam terminado quando o rei penetrou o recinto em companhia do chefe das cavalariças.
e disse para ele: preciso de um animal para um grande serviço, para serviço de grande responsabilidade, informou o monarca. Animal dócil e educado, que mereça absoluta confiança. O empregado perguntou: Majestade, não prefere o árabe? Não, não, falou o soberano. É muito altivo e só serve para corridas e festejos oficiais sem maior importância. Vossa Majestade não quer o potro inglês? De modo algum, é muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça. Não desejo o cavalo húngaro, Majestade? Não, não, é bravio, sem qualquer educação, é apenas um pastor de rebanho. O jumento espanhol serviria? Insistiu o servidor atencioso, né, o chefe das cavalariças. Perguntou o rei, né, o jumento espanhol serviria? De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança. Decorrido alguns instantes de silêncio, o soberano indagou, né, o rei perguntou: onde está o meu burro de carga? O chefe das cocheiras indicou, tá lá, ó, lá. Indicou entre os demais. O próprio rei puxou carinhosamente para fora, mandou ajaezá-lo com as armas, ajaezá-lo, colocar a sela, as coisas, né? As armas do rei, o cabreço, né? Bonito representando o castelo dele, né? O reinado dele. O próprio rei puxou carinhosamente para fora, mandou ajaezá-lo com as armas resplandecentes de sua casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para a longa viagem. Aí a nota do autor. Assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos e conhecidos e companheiros, mas somente nos prestam serviço de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer, sem cogitar de si mesmos, né? Quer dizer, aquele bando de cavalo famoso, o rei inteligente, experiente, já de idade, escolheu quem? O burro de carga, acostumado a apanhar, cheio de cicatrizes da vida. E assim ocorre na vida nossa. Só quem já aprendeu, quem tem amadurecimento espiritual, material suficiente para não errar mais, que merece confiança. Então o rei, certamente o filho doente, ia de um país para o outro, né, que naquela época, isso aqui deve se referir a 1600 e pouco, século XV, né, século XVI, no máximo. Era tudo a cavalo, confiou o burro, confiante, pisoteado, cheio de cicatrizes, mas responsável. E assim é o dia a dia. Esse é um dos contos de hoje. Deixa eu ver se dá tempo de eu contar um outro aqui rapidinho.